Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Neste episódio, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a decisão do governo de Angola de despejar da sua sede a Liga Africana, a mesma instituição de utilidade pública que condecorou em setembro com a medalha dos 50 anos da independência de Angola pelos serviços prestados à nação e numa decisão unilateral que apanhou a direção da Liga de surpresa. E é verdade que os africanos precisam de homens fortes a governá-los? A julgar pelo editorial de 8 de abril do diretor da revista Jeune Afrique, um homem branco de 73 anos nascido em França, sim, os africanos querem homens fortes a governá-los. Escreve François Soudan, e passo a citar: a força seduz porque é a sintaxe e a gramática da linguagem do poder, porque não há instituições fortes sem homens fortes para as pôr em prática. Na segunda parte, no nosso espaço de entrevista, vamos conversar com o artista plástico português de ascendência angolana e cabo-verdiana Francisco Vidal, a propósito da sua participação numa exposição coletiva na Haus der Kulturen der Welt, a Casa das Culturas do Mundo em Berlim. Tirailleurs, de carne para canhão, a vanguarda, os soldados esquecidos que libertaram a Europa, inaugurada a 21 de março e que se prolonga até 14 de junho, é uma exposição que tenta resgatar do esquecimento os soldados das colónias, soldados negros que lutaram pela libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial, ao lado de todos os outros soldados franceses. Além de abordar o papel dos tirailleurs, que eram os soldados rasos de infantaria, ou seja, a típica carne para canhão, na libertação da França da Alemanha nazi, o seu contributo para a libertação da Alemanha e a sua influência na consolidação da paz na Europa do pós-1945. O programa diversificado da exposição alarga-se também a histórias semelhantes de outras regiões e períodos, de forma a evidenciar a continuidade da exploração de pessoas como recursos humanos em diferentes regimes. E aí, nesse espaço coletivo de reconhecimento e memória, com obras de mais de 30 artistas, que Vidal expõe o seu mural, encomendado pela Casa das Culturas, composto por 48 cartazes de 62,5 cm por meio metro, em papel de parede, a que deu o nome de Didactic Drawings for a Future Reading, Thoughts about Slavery and Freedom, ou seja, desenhos didáticos para uma leitura futura, pensamentos sobre escravatura e liberdade. Feita a introdução, passemos sem mais delongas à conversa. Esta quinta-feira, 16 de abril, a Liga Africana vai deixar de vez o edifício que foi construído para a sua sede em 1953 e que desde 2017 é património histórico-cultural de Angola. A organização, considerada de utilidade pública desde 1996, e os membros da sua direção foram agraciados em setembro pelo presidente João Lourenço com as medalhas criadas para comemorar os 50 anos da independência de Angola pelos serviços prestados à nação. O mesmo João Lourenço assinou agora o ofício a ordenar o despejo da Liga Africana, numa decisão que apanhou de surpresa os seus órgãos diretivos, que não foram nem tidos nem achados para a decisão. Despejados sem consulta prévia, nem indicação sobre o que acontecerá à organização e ao seu património, nomeadamente à biblioteca de mais de 5 mil livros, os diretores da Liga só sabem uma coisa: vão para a rua esta quinta-feira. A Presidência da República refere, e passo a citar, o atual estado de degradação acentuada do edifício, bem como o desgaste estrutural e inadequações que comprometem a sua utilização segura e eficaz para fins pedagógicos, para justificar o despejo dos atuais inquilinos e a sua entrega ao Ministério da Educação para criar uma escola para mais de 1.000 alunos. O edifício cor-de-rosa é, desde a sua inauguração em 1953, um dos ex-libris de Luanda. A sua construção na rua que hoje leva o nome da Liga marcava na altura o limite entre a chamada cidade do asfalto, a dos brancos e de algumas famílias tradicionais mestiças, e a cidade de areia, os Moceques. Desde os seus primórdios que, paralelamente à sua vocação de difusão dos ideais independentistas em Angola, a Liga apostava na formação e na educação com uma escola a ocupar todo o seu piso térreo. A Liga é um património imaterial da construção da nação angolana e não deixa de ser uma ironia que aos 50 anos da independência o Presidente lhes tenha dado esse reconhecimento com uma mão e posto na rua com a outra. Uma explicação pode ser a que dá ao público o investigador angolano Junuel Gonçalves, que andou na escola da Liga, a de que há uns anos para cá o trabalho da Liga passava despercebido. Algo com que Armindo Laureano, o diretor do Novo Jornal, concorda. Tem-se feito ao longo dos anos pouco trabalho de divulgação do trabalho da Liga. Outra explicação pode muito bem estar relacionada com o facto deste governo angolano não lidar bem, de uma forma geral, com a memória histórica. Professor, o que é que pensa deste tema? A explicação está num ou noutro? É um tema difícil, né? Bom, eu devo dizer que o fato de, por exemplo, a Liga não estar a fazer nenhum trabalho visível não devia em si constituir uma razão, porque
qualquer decisão que alguém toma tem que ser uma decisão informada, né? Então, e essa decisão informada não depende apenas do conteúdo do trabalho de uma instituição, depende também do seu significado, depende da importância que isso tem para outras questões que são de interesse nacional, como, por exemplo, a questão da memória, né? Então, eu penso que se a gente não tem outra opção senão especular, né? Em relação à decisão que foi tomada pelo governo angolano. Sim, Então, até porque, peço desculpa por interrompê-lo, mas quando eu falei com o Presidente da Liga, ele disse-me que tentaram saber do conteúdo do ofício, mas disseram que era segredo de Estado e, portanto, eles não podiam ver não podiam ver o ofício, portanto. Sim. Então, é por aí que a gente deve caminhar, não é? E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que eu costumo chamar e que vejo muito em regimes não completamente democráticos, para não dizer regimes de tendência autoritária. Aquilo que eu chamo de autoridade sem explicação, né? Portanto, a ideia de que o exercício do poder prescinde totalmente da razão pública, portanto, da explicação das suas decisões, ignorar completamente as consequências que uma decisão pode ter noutras pessoas, sobretudo naquelas pessoas que, por uma e outra razão, não partilham os mesmos valores ou mesmos ideais e por aí fora. Então, num primeiro momento, o que eu vejo nesta decisão é uma manifestação justamente dessa autoridade sem explicação. Eu posso fazer e eu faço, e não preciso de dar explicação a ninguém. Essa é a primeira coisa, mas a segunda coisa é realmente a gente perguntar que significado é que tem a memória hoje em Angola, né? E há um certo imediatismo aqui, né? Porque por causa da experiência depois independência que foi muito forte com a guerra civil, né? É bem provável que essa experiência se sobreponha a tudo o resto que aconteceu e ajudou a constituir Angola como comunidade de destino, né? Então, que haja pouca sensibilidade, por exemplo, para isso, porque a grande preocupação é sempre com a guerra civil, é sempre com a UNITA, mas acho isso, não sei se estou a utilizar aqui um termo muito forte, mas parece-me é lamentável, né, que não haja esta consciência histórica mais profunda em Angola. E logo, isso vindo do MPLA, que tem uma ligação muito forte com a história, por exemplo, de Luanda. Né? Mas não acha também que quando um partido, que foi partido único, escolhe contar a história a partir da sua própria interpretação dessa história, que a memória histórica às vezes só atrapalha? Sim, mas normalmente é assim, infelizmente. Né? Normalmente existem abordagens, como por exemplo de Hayden White, que eu aprecio bastante, quando ele diz que, olha, a história é uma coisa e o passado é outra. E o passado está-se nas tintas para a história. Né? Pois, então, isso abre espaço para que, de facto, a história tenha a tendência de ser sempre em função de alguma narrativa, né? De algum posicionamento, de alguma presença, de alguma ocupação de espaço. Né? Então, até aí não há, para mim, grande problema, mas eu não creio que seja possível, mesmo para um partido como o MPLA, contar a história à sua maneira, ignorando tudo o que se passou antes da independência. Sabe, de toda essa discussão que a gente tem, por exemplo, na sociologia política de Angola, sobre o papel das elites crioulas de Luanda, não sei o que, sabe, sem isso aí é difícil perceber o próprio MPLA, né? Então, eu realmente estou com muitas dificuldades em entender a racionalidade desta decisão, né? Porque eu diria que uma instituição como essa, sabe, é fundamental para a própria autopercepção do MPLA. Sim, concordo consigo. Por exemplo, em comparação, a Frelimo como é que lida com a memória histórica?
Da mesma forma, também tem esses tiques de partido único? Sim, tem uns tiques de partido único, mas eu acho que ela respeita mais esse lado. Quer dizer, sempre houve uma grande valorização de tudo aquilo que conduziu ao nacionalismo moçambicano, né? Portanto, sempre houve essa valorização. Talvez o que falta lá são os meios para tornar isso ainda muito forte. Agora, é verdade que eu também noto em Moçambique, e acho que isso começou muito no período do presidente Guebuza, e eu noto uma certa tendência para a valorização dos heróis mais recentes ou das instituições mais recentes, né? Por um lado, tinha uma boa justificação, acho que ele tinha uma forte preocupação com a história. Nesse aspecto, o presidente Guebuza foi extraordinário. Ele tinha um instinto histórico muito forte e por causa disso teve uma grande preocupação, por exemplo, em erigir estátuas por todo o canto e sabe, promover um pouco os museus e por aí fora. Mas também há uma certa tendência para a celebração, a crítica, que tem apenas a função de justificar o ascendente que a Frelimo tem sobre o resto do país, né? Mas teria muitas dificuldades em ver um caso semelhante em Moçambique. Então, nós temos a questão da Vila Algarve, né? Que foi a sede da PIDE, né? E que está praticamente em ruínas, que acho que até recentemente havia planos lá para transformar aquilo ali num hotel, tanto uma grande insensibilidade, e houve uma grande revolta no país por causa disso aí. Mas isso era reflexo também da falta de meios, né, para manter o edifício, e que é uma coisa que a gente não pode dizer sobre Angola, tanto mais que pelo que eu percebi agora eles vão investir, acho que uma boa soma de dinheiro na reabilitação dessas instalações, né? Sim. Bem, passemos então ao segundo tema. No editorial de 8 de abril da revista panafricanista francesa Jeune Afrique, fundada em Paris em 1960 pelo franco-tunisino Béchir Ben Hamed, o seu diretor, François Soudan, escreve, e passo a citar: "A maioria dos africanos não é diferente da maioria dos outros povos, não rejeitam os homens fortes, pelo contrário, procuram-nos, porque a força seduz, porque é a sintaxe e a gramática da linguagem do poder, porque não há instituições fortes em homens fortes para as pôr em prática e porque não há nada pior aos olhos dos administrados do que um presidente desgastado que não corta nem cabeças nem problemas." Para o homem a quem o presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo, um desses homens fortes africanos, telefonou a contar que estava a acontecer um golpe de Estado em novembro passado na Guiné-Bissau, não há lugar para o soft power na política, nem para a imposição de valores democráticos aos países africanos como se fossem, e passo a citar, um bloco inamovível de concessões e de produções políticas, sociais, jurídicas, económicas e culturais ocidentais. Soudan, que começou a trabalhar na revista em 1977 e fez nela toda a sua carreira até chegar à direção em 2007, termina o seu editorial a dizer que a política não tem nada a ver com a moral, até porque, sublinha o jornalista, não é a imoralidade, a desonestidade, nem sequer a existência de zonas localizadas de corrupção que causam mais dano em África, mas a estupidez e a incompetência de alguns dos seus dirigentes. Professor, este é um texto que tem tanto pano para mangas que eu vou-lhe perguntar por onde é que quer começar. Olha, é o seguinte, Antônio. Este é um caso clássico. Sabe, eu sou docente, né? E uma das coisas que faço é ensinar metodologia. E uma parte muito importante da metodologia é ensinar os estudantes a elaborar um projeto de pesquisa. E elaborar um projeto de pesquisa pressupõe a identificação de um problema. E a gente costuma dizer que um problema é uma relação entre dois conceitos que a gente não entende, né? A gente gostaria de entender. Só que a escolha desses conceitos é muito importante, porque se você escolhe mal os conceitos, vai ter um mau problema por resolver. Então, o que ele faz é querer explicar a relação entre africanos e homem forte, né? Esse é um mau problema. Né? Porque o problema que ele devia procurar entender aqui é o da relação entre formas de autoridade política e condições de produção de bem-estar sob a incerteza. Esse é que é o problema que ele deve procurar entender. E se a gente coloca, porque olha, se ele coloca
a questão de saber porque é que os africanos preferem homens fortes. Bom, a resposta já está contida nessa pergunta, não é? Porque ele assume preferência onde pode haver adaptação, simplesmente, ou onde pode haver resignação, ou cálculo, ou até ausência de alternativa, né? Mas se a gente diz assim, olha, a gente não entende a relação entre formas de autoridade política e condições de produção de bem-estar sob incerteza, a gente tem outras possibilidades, né? A gente, por exemplo, pode perguntar em que condições institucionais e materiais é que certas formas de autoridade são percebidas como sendo eficazes ou necessárias, né? E isso abre espaço para outro tipo de interrogação. Quer dizer, a gente evita explicações culturalistas como a que ele está aí a apresentar e a gente abre espaço para pensar, por exemplo, nos constrangimentos reais que as pessoas enfrentam no cotidiano africano e que fazem com que algumas coisas que lá existem possam parecer uma opção quando não são nenhuma opção, né? Ou não são nenhuma preferência natural ou cultural das pessoas. Portanto, o grande problema é que ele está a responder a uma pergunta mal colocada. Sim, eu olhar para este texto, entre a indignação e outras coisas, eu acho que é um bocado o modelo que está hoje em voga em Paris, numa altura em que a França foi expulsa da África Ocidental e o presidente Emmanuel Macron tenta explorar o lado da África Oriental para ver se arranja mais uns negócios por lá, parece ser o do Paul Kagame, não é? Que é essa ideia do autoritário, inteligente e competente, não é? É isso. E eu acho que este é o típico editorial de elogio, sem usar o elogio do que é o Paul Kagame e o que é que poderia ser uma exportação de Paul Kagamés para o resto da África, não acho? Sim, eu acho que sim, tem muito disso. Bom, esta figura não é nova, né? Nós temos esta figura do ditador benevolente. E o grande problema com essa figura né, é que ela baseia-se nos casos de sucesso, né? Portanto, ignora completamente todos os outros casos de ditadores benevolentes que pura e simplesmente não tiveram nenhum sucesso. O Kagame não é o primeiro autoritário em África, mas é um dos poucos que tem sucesso, por enquanto, economicamente. Então, isso é uma questão de até raciocínio estatístico, né? A gente não pode, por causa de um caso isolado, achar que a gente está aí perante um padrão que pode ser seguido por toda a gente, né? Então, há esse problema, é um problema mesmo de raciocínio. Mas há também um outro problema, é que a gente, e eu não sei se isto vai soar bem, porque isto também é ouvido em Portugal, mas eu sempre tenho o grande problema de achar que algumas pessoas que se pronunciam sobre o continente africano, alguns europeus que se pronunciam sobre o continente africano, conhecem pouco da história europeia, né? Sim. Conhecem muito pouco. E então eles sempre vão descobrir coisas em África que parecem novas, mas que na verdade fazem parte da história europeia. Esta coisa do homem forte e não sei quantos não é alheia à história europeia. Agora, a questão não é toda a gente tem que passar por isso aí. A questão é que condições estruturais é que tornaram esse tipo de político possível, não é? E o que é que também eliminou esse tipo de político, né? E não são razões culturais, como parece estar a ser sugerido, e também não tem nada a ver com a natureza real da política, ser moral e não sei qual. Mesmo a constatação de que a política não envolve moral é uma constatação moral, né? Sim. É uma escolha que ele faz para tirar o valor da observação que ele faz. Então, sabe, a gente tem esse problema também. Sim, mas numa altura em que Donald Trump está a tentar recuperar uma política externa do século XIX,
o facto de termos aqui alguém que defende políticas neocolonialistas novamente e abertamente desta forma não causa estranheza nos tempos que correm. Não, nenhuma estranheza, ainda que, olha, não sei, as últimas eleições na Hungria dão algum alento, ainda que seja uma versão soft de Orbán, né? Mas o Orbán já foi uma versão soft do Orbán. Esse é que é o problema. É que o Orbán que chegou a estas eleições e perdeu não é o Orbán que começou. Esse é o problema. Isso é verdade. Esse é o problema. E a verdade é que a sociedade e a política húngara estão todas armadilhadas. O Fidesz, nestes 16 anos, soube armadilhar aquilo muito bem. E eu não sei até que ponto é que isto se pode olhar com um lado otimista. Eu logicamente, sou sempre pessimista nestas coisas e, portanto... Eu procuro ser pessimista. Olha, eu não desassocio o que aconteceu agora na Hungria, ainda que seja algo muito distante, daquilo que aconteceu em Portugal. Eu acho que as eleições presidenciais em Portugal foram muito instrutivas. A capacidade que os portugueses tiveram de se unir não contra uma pessoa, mas pela democracia e pela civilidade também. Né? E eu acho que isso é significativo. A gente não pode menosprezar, não pode minimizar o que aconteceu em Portugal. E é um pouco... E é por isso que causa estranheza ler este tipo de texto, né? Estar perante este tipo de raciocínio, né? Porque mostra também todo o trabalho que ainda precisa de ser feito. Bom, a gente nunca pode dar a democracia também por adquirido. Sim, né? Não. Já vimos que não. Não, e depois outra coisa, sabe, aquilo que a gente chama de falácia ecológica, né? Porque é sempre aquela tendência de pensar que, bom, se um país é democrático, então toda a gente que vive nesse país é democrática, né? Não é bem assim. Sim. E por vezes surgem condições que fazem com que todos esses que não são realmente democratas podem, de facto, minar o ambiente. Né? E, por exemplo, de forma insidiosa, né? Como, por exemplo, este tipo de texto pode fazer. Né? Vamos acabar esta primeira parte e passar agora à entrevista com o nosso convidado desta semana, o Francisco Vidal. Francisco Vidal, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste episódio do podcast na Terra dos Cacos. Como é que surgiu o convite para fazer parte da exposição em Berlim e como é que foi fazer uma encomenda para uma obra inédita para essa exposição? O convite surgiu de uma forma até inesperada, não estava nada à espera de fazer uma exposição ou participar numa exposição em Berlim, e foi um feliz convite porque eu ainda não conhecia o trabalho que eles estão a fazer na Casa da Cultura dos Mundos e foi a primeira vez que trabalhei ali, então vi como é que eles trabalham e fiquei muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade. O trabalho que eu estava a desenvolver na altura que eles me contataram tem a ver com a tese deles, aquilo que eles estão a estudar, só que de um ponto de vista de Lisboa e de Luanda. Eles estão a fazer um estudo sobre os tirailleurs, que são uns homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial, umas pessoas com origens nas ex-colónias francesas, e aconteceu há uns anos um agradecimento do primeiro-ministro deles pelo trabalho que eles fizeram, e então isso gerou uma conversa, um pensamento sobre o que é que foram as guerras do século XX. Eu estava a fazer um trabalho sobre o pós-guerra colonial e o que é que influenciou na minha educação, como eu percebi o que é o continente africano, o que é o continente europeu. E então esse trabalho era uma série de retratos de pessoas da cultura angolana. Umas que eu sei mais sobre, outras que eu sei menos, outras são meus amigos, outros são... Mas eu acredito que eles são todos lutadores pela paz, freedom fighters, e como o Amílcar Cabral.
e que é um dos retratos, pronto, que é o Cabo Verde e Guiné, o seu território, mas um pensamento em português que comunica com o mundo, não é? E porquê o cartaz? É uma afirmação política também, este seu mural? Os cartazes, sim, um bocado pela história que nós temos do muralista de Lisboa, desde a Revolução de Abril, comunicação de pensamento político que aconteceu desde aquela altura até agora, e o cartaz, para mim, eu quando componho cartazes, componho como se estivesse a pintar com pensamento de pintura. Só que o cartaz tem esse espaço político, dá para inserir um pensamento, bem, uma opinião que tem a ver com o espaço político que nós partilhamos hoje em dia. Então eu gosto que seja um ingrediente para a pintura, a possibilidade de dizer o que é que o pintor pensa, não é? Olá, Francisco Vidal. Eu estava a ler aqui o texto que nos enviou e eu fiquei naturalmente fascinado. É um texto muito bonito. E tem assim algumas passagens que eu gostaria de explorar consigo. Por exemplo, há uma passagem onde diz que escrever é difícil porque exige a calma da escultura, o silêncio do desenho e o tempo da pintura. Não sei se tivesse de traduzir isso para alguém que não é artista, né? O que é a pintura, o que é que a escultura faz ao pensamento, por exemplo, que a escrita não faz, e vice-versa. Eu, quando faço escultura, sinto que a minha raiz está na escola do Congo, não na escola europeia. Não. Pela escultura, um monolito, mesmo um tótem, com diferentes materiais, a pedra, o bronze, o que for, de maneira que vamos modelar a matéria. Eu faço na escola africana, não europeia, embora tenha feito escultura aqui nas Caldas da Rainha. Eu prefiro sempre que a escultura tenha um espaço espiritual muito presente. A escultura é um objeto com uma presença, com uma aura, mas essa aura pode ser trabalhada com diferentes fontes que para mim são espirituais e têm a ver com a escola do Congo. Quando nós fazemos o texto perto dessa escultura, existe mais a oralidade. O passar o texto, o pensamento através, como estamos a fazer agora, através das palavras. Isto porque a prática dos griots, dos cantadores de história, está muito perto da prática dos escultores. Quando existe uma escultura que está a ser feita, também tem a presença do griot, daquele que fala, daquele que conta a história, daquele que está a ouvir, está a fazer o relato, está a registrar o momento, está a produzir documentos. Isso na tradição africana. Aqui na Europa, o livro, o texto impresso, penso muito em Cervantes aqui, claro. Como nós contamos a história de um território, de uma nação, de uma cultura, vem na forma do livro. E eu como sou escultor, para conseguir escrever, preciso mesmo da calma da escultura. A escultura precisa de calma, o desenho precisa de tempo, e etc. Com esses ingredientes de estas disciplinas da expressão humana exigem, eu consigo fazer um texto. Se eu não tiver este tempo, não vou conseguir chegar à forma. Não vou conseguir pôr o meu pensamento numa forma que seja legível. E então, eu acredito que, tentei explicar do ponto de vista de um artista, mas eu acredito que toda a gente que produz pensamento tem essa necessidade de exigir tempo. Sim, e já que falou nessa tradição do Congo, diz também no texto que que a escultura africana permitiu o tempo do cubismo. E se tivesse de dizer isso de uma forma muito simples, o que a Europa viu em África que não conseguia ver em si própria? O que Picasso viu, por exemplo? Exatamente, porque a escultura do Congo é muito evoluída, é muito trabalhada, é muito pensada, tem gerações de escultores, de famílias a trabalhar. Existe ali uma
uma capacidade de trabalhar o espiritual, o pós-material, de uma forma muito hábil. A pintura já é diferente, a pintura do Congo, quando existe o poto-poto e se mostram as atividades do campo, das atividades do fogo, as atividades humanas, em relação com a natureza e a espiritualidade, vê-se uma dificuldade muito maior de conseguir produzir objetos que são, como são aquelas esculturas, os nquizes, né, que têm aqueles pregos incrustados na madeira. E é impressionante como as Mademoiselles d'Avion ganham esse espírito africano quando o Picasso põe nas caras das mulheres exatamente uma escultura dessa área do Congo. E então essa comunicação entre culturas, entre continentes, é uma comunicação e disciplinas também, a escultura, a pintura, porque o Picasso começou com pintura, depois fez escultura também cubista. Essa comunicação, essa ponte é muito interessante para mim e é muito forte. E falando também de conflito, de pós-conflito, de pós-colonial, de colonial, não é? Porque o que é que aconteceu? Foi falta de pontes, falta de trocas de objetos de uma forma justa e negociada, não é? Estas culturas não vão ser roubadas do território, vão ser negociadas, trocadas por outros bens do outro território. E eu acho que essa hipótese sempre existiu e existe hoje em dia também, quando estas pinturas que eu fiz em Lisboa vão para Berlim, há um negócio a acontecer, há uma troca a acontecer de pensamento e de espaço e cultural. Quando eu exponho em Luanda e fiz as pinturas ou as esculturas aqui em Lisboa, também existe essa troca. Bom, isso no meu trabalho, no meu ponto de vista, mas eu acredito que se nós cultivarmos mais esta relação de negócio, de troca justa, nós vamos conseguir construir objetos mais fortes no mundo contemporâneo e objetos de escultura, objetos de design, objetos de comunicação, objetos de troca mais fortes. E esse é o trabalho para mim do escultor, quer seja europeu, quer seja africano, nos dias de hoje, ou do compositor, do criador, ou da pessoa que observa. Eu notei também, por exemplo, quando escreve sobre o Museu de Luanda e o de Lagos, e fala de estarem vazios, né? Não terem nada. Eu tenho uma pergunta aqui que me interessa muito como cientista social. Como é que esculpe a partir de uma ausência? Né? É possível fazer isso? É possível e é importante fazer, é importante pensar sobre essa ausência, sobre as ausências de humanidade, não é? E em tempos de conflito, muito mais, porque a ausência também ocupa espaço e fala muito sobre o tempo. E são conceitos abstratos que têm que ser trabalhados, são muito importantes, para que nós possamos perceber o que é a riqueza do tempo, de nós sermos donos do nosso tempo, do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos atos. E então eu penso que num espaço pós-esclavagista, que é aquele que também pensa em português, nós podemos chegar a formas de trabalho e de troca de trabalho mais justas. E isto pensando no problema da habitação também. Nós ganhamos X e depois pagamos X também na habitação. Os nossos ordenados não estão justificados, não é? E são espaços abstratos de trabalho, de pensamento de trabalho. Explorando essa ideia dos museus vazios, esses museus vazios são propositadamente vazios ou são também porque há uma falta de reflexão, tanto em Portugal como em Angola, sobre as marcas da escravatura? Eu acho que não há um grande pensamento sobre as marcas da escravatura hoje em dia, nos dois territórios e mais territórios, porque nós hoje em dia continuamos a viver de uma forma difícil na relação de trabalho. E a base da nossa cultura, angolana, cabo-verdiana, portuguesa, é a escravatura. A base dos nossos monumentos, das nossas igrejas, dos nossos objetos de design, da nossa arquitetura, é o conflito do passado, não é?
as trocas, não só o conflito, porque também houve negócio, não é? Mas o negócio da escravatura, de facto, foi um negócio de conflito. Mas aconteceram outros negócios. E esses negócios fazem transportar no oceano objetos como o cavaquinho, o quelele, como a cachupa, como o pano africano, os diferentes panos africanos, o pano de terra, etc. Portanto, todo esse espaço, todos esses objetos são objetos que deviam estar nestes espaços que agora se chamam-se Museus da Escravatura, que já podiam ter outro nome. Museu da Relação entre Culturas, uma coisa que tem mais a ver com o espaço, a base humanista com que nós fomos educados nos anos 90, 80, no pós-independências, pós-espaço colonial, não é? No espaço que nós habitamos hoje em dia. É. Por exemplo, em março, quando o Ghana apresentou na Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução a reconhecer a escravização dos africanos na era do tráfico transatlântico como o mais grave crime contra a humanidade, Portugal absteve-se, como se Portugal não fosse um dos grandes protagonistas desse grande crime contra a humanidade. Eu acho que Portugal continua a vender-nos, e nós que crescemos, eu e o Francisco, que nos ensinaram na escola, os programas da escola, essa ideia de que o colonialismo português foi muito mais benigno comparado com outros, é uma coisa que inculcou e que continua inculcada em muita gente. E essa ausência de reflexão também sobre esse passado faz com que todos os dias estejamos a passar uma borracha sobre aquilo que se passou e sobre as marcas que isso deixou ainda e que ainda deixa, não? Sim, e é uma pena, porque é uma burrice muito grande, porque nós devemos perceber que a nossa história e a nossa cultura, aquilo que nos pôs aqui hoje em dia, a nossa base, faz muito, é muito forte em todos os nossos gestos, como nós nos relacionamos com um patrão, como nós nos relacionamos com um empregado, como nós nos relacionamos com um professor, como nós fazemos as nossas, e deixamos que entrarmos em estruturas de hierarquia, não é? E muitas vezes essas estruturas não fazem sentido nenhum, a maneira como o pensamento deste sobrepõe ao pensamento do outro e as relações de troca do trabalho, da presença, da força, da sensibilidade. Eu digo em todos os trabalhos, tanto na agricultura, como no ateliê de pintura, como no jornal. Portanto, a maneira como nós nos respeitamos uns aos outros vem daí. E tendo mais noção do que se trocou, do que não se trocou, do que foi conflituoso, do que foi crime, do que foi... e isto é história, pertence ao passado, mas pertence aos nossos avós, bisavós, trisavós, etc. É a herança cultural que nós temos que pensar bem sobre ela para tirar o melhor proveito para o presente e para o futuro, não é? Portanto, é mesmo uma grande burrice. Eu já não acredito na vergonha, não é? Mas eu nasci em Lisboa, sou português e sou do Benfica. Mas eu acho que é burrice. Todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, pá. Não é por ter nascido em Lisboa, claro. Mas a propósito disso, Francisco Vidal escreve naquele texto justamente isso. Diz: eu sou do Benfica, mas comecei a torcer pelo Madrid imediatamente por causa daquele incidente. Isso foi uma conversão estética ou moral? O artista traiu o adepto. Foi tudo, eu gosto muito de ver futebol e gosto de ver o conflito de duas equipas, uma é azul, outra é vermelha, gosto de ver. Mas ali há um espírito no desporto que é... No ténis acontece também muito, que é... Eu vou torcer pelo... Né, aquela coisa da David e Golias. Vou torcer pelo mais coxo. Vou torcer por aquele que pode não ganhar, só para ver uma boa narrativa, uma boa história a acontecer. E é isso que eu gosto no futebol. Então, se a narrativa foi para ali, naquele jogo, claro que eu vou ficar de onde eu sinto que está a acontecer a justiça, não é? E aí o futebol torna-se interessante também, mas para falar de temas que estão à volta das atividades que nós praticamos, do desporto, da saúde, da beleza, de todos esses espaços são espaços que nós habitamos. Por acaso, ontem à noite estava a ver um filme do António Ferreira que se chama A Memória do Cheiro das Coisas, não sei se chegou a ver, que é sobre, ou seja, a personagem central, que é um velhote que entra no lar, que vai para um lar, e é um antigo combatente da guerra em Angola.
que logicamente têm todos os traumas da guerra e algum racismo à mistura. E de repente vê-se como auxiliar negra, e o primeiro embate, logicamente, é um embate do racista com a negra e que depois se torna uma história de relação muito próxima, porque a partir do momento em que as pessoas se conhecem, a cor da pele é outra coisa. Mas o interessante ali é quando ela diz que ele está-lhe a contar algumas histórias, conta uma história da guerra de Angola, daquelas terríveis de cortar cabeças e espetar cabeças no pau, e o que ela responde eu nem sei não sei o que é uma sanzala, eu nasci em Barcelos, o que eu gosto é de papas de serrabulho. O que é uma coisa absurda. Acho que é uma frase muito simples e uma frase ao mesmo tempo de humor, que é isso, ou seja, a cor da pele não tem nada a ver com o sítio onde nós nascemos, quer dizer, e eu acho que essa identificação rápida com a cor da pele, Francisco provavelmente sentiu muitas vezes isso quando cresceu, enquanto crescia aqui em Lisboa, não é? Essa ideia logo à partida de onde és, não é? Como se não pudesses ser daqui. Sim, mas nós também já somos tão misturados de judeu, de norte da África, de asiáticos. Há pessoas que têm japonês e coreano naquelas listas quando se faz os ADNs e depois parecem outra coisa copa. É uma mistura tão grande que ficar mesmo nessa do preto e do branco é muito, muito pouco. É uma conversa muito, muito pequena, não é? Eu acho que é o anacrónico disto, não é? Querer pureza numa altura destas. Para mim é difícil. Para mim é muito difícil. Eu gosto de estar no ateliê, tem muitas cores. Depois vou ver futebol e há alguma coisa de preto e de branco e de ali a acontecer. Eu acho isso muito, muito pouco, muito pobre, pouco rico e acho que tudo o mais que está ali a acontecer, não sei quantas mil pessoas estão a ver-se, aquilo é uma riqueza gigante, está ali. Se afunilarmos para uma luta entre os de vermelho e os de verde, se for afunilarmos para... Claro que no desporto é giro dar estiga, né? Chatear o outro que está a dizer não corres nada, não chutas nada, só sabes chutar com o pé direito. Não, essa coisa está lá dentro. Mas acho que podemos evoluir a poesia também daquilo que se diz, da maneira como se dá estiga. Eu gosto muito da estiga angolana, que é uma forma de perceber o outro também, né? Perceber qual é que é a cena do outro. As pessoas que conhecem-se com a estiga. E é um bocado como o hip-hop, né? Ganha aquele que tem mais palavras, que tem mais vocabulário ali a acontecer. E então depois vais para casa a chorar se perdeste, mas vais arranjar palavras, senão vais à rua e vais levar com uma estiga incrível que não te vais conseguir defender. Eu aqui em Portugal, de facto, cresci a ter que virar de muitas cores, verde, amarelo, roxo, para poder entrar nos sítios, para poder ir à Cinemateca, à Sociedade Nacional de Belas Artes, à Escola das Caldas, esses sítios todos. E então esses passaportes, para mim tem-me viajar. É por isso que quando me perguntas como é que foste para Berlim, não sei, foi uma cor qualquer que me deu. Para mim, eu acho que este texto eu tive que escrever agora, porque passei por uma série de coisas que vi e acho que fazer este texto como uma escultura, como um tótem, uma coisa que se eleva, é um texto que não quero destruir nada, quero só pensar, como uma escultura quer ser ela própria e ter as energias que ela está a trabalhar, as relações que ela está a trabalhar. E geralmente ela sobe para o céu, tem uma necessidade de ancestralidade, de espiritualidade, de conhecer o passado, de puxar coisas do passado para o presente e para o futuro. E projetar no futuro também. Aquilo que se chamou de fetiche, não é? O feitiço. Feitiço. Então esse pensamento português, que fala português, é muito rico. Tem uma série, vemos na música, tem uma série de mudanças de chupa para calulu, que é muito, muito incrível. O Kuduro, o buraco ao sistema, toda esta comunicação que existe tão incrível entre nós. Eu gosto de estar nesse espaço, no espaço da cultura. E depois, quando entro em espaços de confronto mais difícil, de guerra, eu sinto que é mesmo necessário escrever estes textos, que são textos de paz, esculturas de paz, pinturas de paz,
pontos entre pessoas, entre diferenças entre as pessoas. Portanto, eu agora sinto mesmo necessidade de fazer este tipo de trabalho. Uma última pergunta mesmo. Se tivesse de escolher entre fazer uma escultura perfeita ou ver o Benfica perder para o Sporting num jogo memorável, o que é que escolhia? Perder ou ganhar? Ganhar como? Perder. Esculturas perfeitas não há. E eu gosto de ver o Sporting a ganhar e o Benfica a ganhar. Quem ganhar melhor, quem jogar melhor, quem tiver a melhor narrativa, a melhor história, acho que é o vencedor. Tá bom. Não sou nada fanático deste território ou daquele. Eu gosto de passar de territórios para territórios, ser bem acolhido, ser bem tratado, e gosto de deixar também coisas minhas nesses espaços. E se fosse o Benfica, o Sporting a ganhar com uma grande festa, ia festejar com eles e gostava que eles me recebessem depois nos churrascos que há sempre ali no Estádio Nacional, depois daquela festa que é A Taça de Portugal. a Taça de Portugal, não é? E depois há uns churrascos ali altamente. Agora, se eu tenho esta t-shirt ou aquela, não é? O que interessa é comer bem. Tá bom. Francisco, obrigadíssimo. Foi um prazer falar Eu é que consigo. agradeço. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Estamos quase a chegar ao fim de mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos, mas antes de nos irmos embora, vamos deixar aqui as nossas sugestões, como habitualmente. Professor, o que é que nos trouxe esta semana? Bom, eu trago o lançamento de um livro que vai acontecer na Livraria Almedina, em Lisboa, na próxima semana, sexta-feira, dia 24. Vão ser lançados 2 livros de uma académica moçambicana, infelizmente falecida recentemente, era da Universidade de Coimbra, a Maria Paula Menezes, Moçambique e o Sul Global, uma perspectiva a partir das epistemologias do Sul, é o título dos 2 volumes. E esse livro, pronto, vai ser lançado próxima semana. Eu acho que pessoas que se interessam por Moçambique, que conheceram a Paula, podem participar neste lançamento com muito proveito. A apresentação vai ser feita pelo Gessimus Cassinda, que foi era doutorando da Paula, a Marisa Ramos Gonçalves, colega da Paula, e eu também vou estar lá a apresentar o livro. Ok, eu pela minha parte venho falar de uma nova edição pela editora Rosa de Porcelana de A Louca do Serrano, o romance de estreia da cabo-verdiana Dina Salústio, considerada a primeira romancista da literatura de Cabo Verde. O livro foi publicado pela primeira vez em 1998, 4 anos depois do livro de contos com que ela se estreou, chamado Mornas Eram as Noites. Como disse a investigadora Inocência Mata na semana passada, no lançamento do livro em Cabo Verde, este é um livro fabuloso que repensa a insularidade ao apresentar um retrato de uma comunidade fechada num vale entre montanhas, de onde não se avista o mar, e dá às mulheres um papel central na narrativa. Deixadas as sugestões, só nos resta agradecer-lhe por nos ter acompanhado e confirmar que dentro de 2 semanas cá estaremos de volta para novo episódio. Não esquecendo que na próxima quarta-feira, como habitualmente, pode ler a crónica do professor Elísio Macamo nas páginas do Público. E assim chegamos ao fim. Um bem-aja para todos. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um grande abraço. Para mim também é outro abraço.